Tá certo. Aliás, sobre isso nós vamos já já conversar com o Dom Cláudio, mas deixa eu falar aqui com o Frei Moser, que tem pelo menos aí 35 anos de padre, ou seja, a minha idade. E o Frei Moser, o senhor tem trabalhado aí ao longo desse tempo todo na formação do clero, a gente sabe, quer seja através dos cursos de teologia, assessoria ao clero de muitas dioceses. Daí a pergunta, no seu modo de ver, já que nós estamos falando da formação do clero, vale ainda um pouco aquele ditado antigo que já não se faz mais padre hoje como antigamente? Sem dúvida nenhuma, nós poderíamos dizer, já não se fazem médicos como antigamente, já não se fazem profissionais, advogados como antigamente, juízes como antigamente. Ou seja, as mudanças acentuadas que o mundo conheceu nesses últimos 50 anos, para não retroceder muito, mudanças econômicas, sociais, políticas, religiosas, levaram também a um impacto sobre a formação do clero. Por exemplo, eu acho que o Dom Cláudio também entramos meio crianças para o seminário, não foi isso, Dom Cláudio? Com certeza, eu sou uma vocação de infância. De infância de 11 anos. Sim, ao redor disso. Ao redor de 11 anos, eu também entrei com 11 anos. Simplesmente a vida no seminário não era uma vida alienada do mundo, não, mas uma vida como que compreendida de outra maneira. Você preenchia o seu tempo na vida espiritual, sem dúvida, no estudo, por exemplo, línguas, 7, 8 línguas, isso era normal, não é que você estudava, estávamos falando antes sim, latim, perfeito, sobre o grego, um pouco de hebraico, tudo isso entrava dentro da linha de formação do seminário. Além, claro, da formação da personalidade, a formação psicológica, tudo isso. Mas eu diria, o que mudou foi também a própria compreensão do que é ser sacerdote nesse mundo que se modifica rapidamente sobre todos os aspectos. Ou seja, ser sacerdote há 50 anos atrás tinha uma certa embocadura, você já sabia qual seria a sua tarefa, ia para uma paróquia, etc. Agora, o que acontece hoje? Você está com o mundo cheio de novos desafios. Portanto, também a pedagogia tem que ser diferente. As pessoas que chegam já mais maduras em termos, com mais idade, digamos, para iniciar a sua trajetória, com experiências de vida que antes nós não tínhamos, tudo isso leva à conclusão, já não se faz padre como antigamente, e se fizéssemos, nós não estaríamos respondendo aos sinais dos tempos. Pois não, Dom Cláudio, por favor. Eu penso que é isso mesmo. Hoje o mundo mudou muito, do nosso tempo ao menos. Eu também já estou chegando aos 75 anos. E eu entrei no seminário, na verdade, não tinha nem completado 10 anos. Nem 10 anos não tinha completado. E a formação era muito diferente, obviamente, do que hoje em dia se poderia pensar, nem se podia mais pensar. Concordo plenamente com o que disse Frei Antônio sobre isso. Também, hoje, é necessário ver que existem vários elementos novos que entram dentro disso. Primeiro, é o elemento cultural. Houve uma mudança de cultura muito grande, muito grande. Além de que a vida se urbanizou muito. Hoje, a grande maioria da população vive nas cidades, nos grandes países, no Brasil, certamente, e na maioria dos países é assim. Então, também isso mudou muito, quer dizer, as famílias ficaram menores, têm poucos filhos, então se torna mais difícil essas questões. Mas, sobretudo, essa questão cultural, no sentido de uma cultura pós-moderna, que é uma cultura relativista, como o Papa sempre acentua com razão, é uma cultura urbana, secularizada, laicizada e até com laicismo, às vezes militante, forte, antirreligioso, anticatólico, muitas vezes, forte. Então, tudo isso tem um impacto muito grande sobre os adolescentes também, sobre os jovens, que são aqueles que hoje mais, digamos assim, são os destinatários
primários da nossa mensagem vocacional, embora também para as crianças, mas em geral são adolescentes e jovens. Então eles também têm mais dificuldade de responder numa sociedade que não se diz mais cristã, que não promove mais os valores cristãos, por princípio, por ideologia. É certo que existem muitas ainda culturas remanescentes, antigas, que são religiosas. Mesmo no Brasil existe tudo isso. Sim, sim. É um país pluricultural, como quase todos os países. Mas existe uma cultura dominante, que vai dominando cada vez mais, e que é essa cultura nova, pós-moderna, e que tem esses impactos fortes também na vivência religiosa das pessoas. E isso, obviamente, mesmo os candidatos que chegam ao seminário, portanto, depois de uma seleção já feita normalmente antes, que chegam ao seminário, eles também são filhos dessa cultura, claro. E, além disso, todos nós, de alguma forma, temos também reflexos dessa cultura, porque vivemos dentro disto. O Papa mesmo diz, o relativismo também se reflete ecoa dentro da igreja, claro, e nem poderia ser diferente. Claro. E nos põe novas questões, novas formas de encarar as coisas, nos põe muito mais perguntas daquilo que antes parecia muito certo e seguro. Hoje nos põe a refletir de novo, responsavelmente sobre tantas coisas que pareciam muito certas e muito seguras. Então isso tudo tem a ver, claro, também na formação hoje, e a formação, portanto, se torna um desafio. Eu não diria, e isso quero terminar com isso, eu digo, não devemos demonizar a cultura atual. Claro. Ela não devemos vê-la como inimiga simplesmente, não. A cultura atual é essa que a história nos trouxe, ela foi um desenvolvimento da história. Claro, das decisões humanas e tudo mais, mas é esta sociedade que Deus nos deu para viver, e essa sociedade que nós temos que salvar. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então nós também temos que ir com muita positividade, de forma positiva, com alegria, com disposição, a essa sociedade, e com alegria viver a nossa fé e cumprir a nossa missão. Tá certo. Olha, nós vamos continuar conversando aqui, vamos para um rápido intervalo, você não saia daí, claro, porque vamos voltar a partir justamente do que acabou de colocar Dom Cláudio, ou seja, a sociedade que vai impondo à igreja, e claro, aqui em especial aos padres e a formação dos mesmos, novos desafios. Não é sobre isso, nós vamos falar no segundo bloco. Não saia daí, voltamos já já.